Síntese do profeta Jeremias. Vamos agora para o item 53 do nosso livro, Profecia contra a Babilônia, estudando Jeremias capítulo 50, versículos 1 a 46 e capítulo 51, versículos 1 a 64. O capítulo 50, versículo 2 diz: tomada é a Babilônia, confundido está Bel, atropelado está Merodach, confundidos estão os seus ídolos e caídos estão os seus deuses. O termo Bel significa Senhor, como Baal entre os cananeus, e Adonai para os israelitas. O termo Adonai significa Senhor. O termo Baal, ele deriva dos babilônios. O culto a Baal é um culto babilônio dedicado a Nimrod. Prosseguindo na leitura do livro, Merodach era o nome da divindade mais conhecida da Babilônia, que eles chamavam de Marduk e também chamavam de Bel. Bel significa Senhor. Então ele era chamado de Marduk ou Bel ou Merodach. Marduk era identificado como Deus do Sol e o Criador do mundo. Bom, os povos pagãos, é bem provável que eles tenham iniciado a idolatria exatamente no culto ao Sol e à Lua, né? Porque todos os povos antigos, eles dependiam da agricultura. E eles perceberam, tá ok? Que o Sol e a Lua, eles controlavam as estações e o tempo bom de semeadura, de colheita. Provavelmente esse conhecimento vem desde Adão, né? Porque nós vemos essa adoração ao Sol e à Lua antes do dilúvio. Eu coloco como hipótese, né, a existência dos sumérios antes do dilúvio, porque pelas datas bíblicas, a arqueologia encontra os sumérios vivendo entre 3.300 e 2.300 a.C. E pelas datas bíblicas, o dilúvio aconteceu próximo de 2.300 a.C. Então, esse conhecimento veio até Noé, e com Noé nos seus filhos depois do dilúvio. Mas então o que eles faziam? Em vez de adorar o Deus que criou, né, o Sol, a Lua, e criou essa harmonia de movimentos para que controlasse assim a semeadura e o plantio aqui na terra, eles começaram a adorar então, né, o Sol e a Lua em substituição ao Deus Criador. Praticamente todos os povos praticavam o culto ao Sol e à Lua, inclusive os povos que viviam aqui nas Américas, ok? Ou seja, provavelmente foi a primeira, então, artimanha de Satanás, dizer que eles deveriam adorar o Sol e a Lua porque eles eram deuses, eles é que controlavam a vida dos israelitas aqui na terra, quando não é verdade. Pois bem, vamos ler também nesse capítulo 50, os versículos 6 e 7, que diz o seguinte: ovelhas perdidas foram o meu povo, os seus pastores as fizeram errar, para os montes as deixaram desviar, de monte em outeiro andaram, esqueceram-se do lugar do repouso. Talvez a expressão montes aqui, porque muitos desses deuses pagãos, né, as suas adorações eram feitas em montes, em altares, que eram chamados também de altos. O versículo 7 diz: todos os que achavam as devoravam, e os seus adversários diziam, presta atenção nesse versículo que Jeremias fala, aqueles que devoravam os israelitas diziam o seguinte: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra Yahvé. Veja que está o nome de Deus aqui. E a morada da justiça, sim, Yahvé, a esperança de seus pais. Então os pagãos, eles diziam: olha, nós pecamos contra Baal, Baal está nos castigando. E agora eles falam, né, que os israelitas pecaram contra Yahvé, por isso Yahvé estava castigando eles. Nós vimos em alguns tópicos anteriores que, infelizmente, os israelitas não chegavam a essa conclusão. Quando Jeremias está no Egito com alguns israelitas, eles argumentam, principalmente as mulheres, dizendo: olha,
tudo isso que nos aconteceu, aquele cativeiro para a Babilônia, e nós estávamos aqui sofrendo no Egito, isso foi porque nós paramos de adorar a rainha dos céus, que era Semíramis, mulher de Nimrod, né? Que ali os cananeus chamavam de Astarote. Então ela ainda diz que o sofrimento deles, a culpa era de Josias, porque Josias que acabou com o culto aos deuses pagãos. E elas argumentam então que esse foi o erro deles. Então eles voltam a adorar os deuses pagãos. Prosseguindo no capítulo 50, versículo 9, nosso livro diz: eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações da terra do norte. Essa congregação era liderada pela Média e pela Pérsia. Assim eles conseguiram suplantar a Babilônia. Vocês vejam como são as coisas. A Média, ela participou da aliança com a Babilônia para vencer Nínive. Mas os babilônios acabaram se afastando e os medos agora se uniram aos persas e realmente vai se cumprir. Cerca de 70 anos depois, considerando que essa profecia aqui tenha sido no 4º ano de Jeoaquim, no ano 605 a.C., cerca de 70 anos depois, a Babilônia cai para os persas. Prosseguindo o nosso livro, o capítulo 50, versículo 17 diz: Cordeiro desgarrado é Israel, os leões o afugentaram. E no versículo 18 desse capítulo 50 mesmo diz: portanto assim diz Yahvé dos exércitos, Deus de Israel, eis que visitarei o rei da Babilônia e a sua terra, como visitei o rei da Assíria. É importante lembrar que tanto Babilônia quanto Nínive, a capital da Assíria, essas cidades, elas desapareceram da história. Eram cidades maiores do que Jerusalém. Foram capitais mundiais. E elas foram destruídas, e até o século XIX a história pensava que era uma lenda bíblica, que a Bíblia havia inventado essa história, até que os arqueólogos encontraram tanto a cidade de Nínive quanto a cidade da Babilônia, mostrando como a Bíblia é importante para a humanidade, porque a humanidade só identificou essas nações por causa da Bíblia. Do contrário, ele falava: que povo era esse? Né? Mas eles procuravam naquela região pelas indicações bíblicas, e os arqueólogos encontraram, mais uma vez mostrando que a Bíblia tem e sempre terá razão.